Muitas iniciativas ao longo dos anos tentaram organizar a cidade e planejar o seu crescimento. Mas foi somente com o PDE, o Plano Diretor Estratégico, que está sendo revisado agora aqui na Câmara, é que um projeto desse tipo passou a contar com participação popular. E é essa história que você conhece agora no primeiro bloco do Câmara Reportagem. A revisão do PDE, Plano Diretor Estratégico, foi entregue à Câmara de São Paulo no dia 20 de março para análise dos vereadores e também da população. O objetivo é que o Legislativo paulistano contribua com ajustes do plano aprovado em 2014, ampliando e democratizando o debate sobre o grande norteador do crescimento da cidade, tanto em infraestrutura quanto em mobilidade, desenvolvimento econômico, moradia, políticas sociais e respeito ao meio ambiente. Tudo isso você já deve ter ouvido em algum lugar, muito provavelmente aqui na Câmara, até porque essa é uma das principais pautas do Legislativo paulistano. Mas você realmente entende o que é o PDE? Por que ele é tão importante, mexe tanto com a nossa vida e está sendo revisado? Então a gente precisa ir lá para o começo dessa história, para as primeiras iniciativas de organizar a cidade, para entender o porquê de um plano diretor estratégico. Ao longo de sua história, São Paulo presenciou uma série de transformações que fizeram com que a cidade crescesse de maneira desordenada. Migração, diferentes indústrias, boom econômico, entre tantos outros eventos. Por exemplo, em 1900, a população da capital era de 290 mil pessoas. 20 anos depois, em 1920, essa população dobrou e chegou a 580 mil habitantes. Já na década de 60, éramos 3 milhões e 825 mil habitantes. Um crescimento rápido, mas feito de forma descontrolada. E, apesar das iniciativas para amenizar o problema, a cidade sofria com as consequências dessa expansão. O prefeito Faria Lima, em 1968, então promoveu um estudo urbanístico que resultou num planejamento urbano, num material de planejamento urbano em 1968, cujo prefeito seguinte poderia levar adiante e implementar. Faria Lima havia sido eleito pelo voto, mas o prefeito seguinte, no contexto do regime militar, o prefeito seguinte não foi eleito, mas foi indicado pelo governador, que foi o prefeito Paulo Maluf. E o prefeito Maluf decidiu não levar adiante o projeto urbanístico do Faria Lima. E aí passou a gestão do Maluf sem que essa discussão urbanística ela fosse levada adiante. Foi somente em 1971 que a Câmara aprovou a primeira lei pensada para regularizar o território municipal e corrigir as distorções de crescimento, o PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Proposto pelo prefeito da época, José Carlos Figueiredo Ferraz, o objetivo do plano era planificar e potencializar o crescimento da cidade, deixando-a mais harmônica. Mas, implementada durante a ditadura militar, as decisões não tiveram participação popular. Tinha como objetivo principal fazer um documento com intenções e diretrizes genéricas que servia para os municípios acessar os recursos do governo federal. Então, era um tipo de plano diretor que era uma verdadeira carta de intenções genéricas, que não tinha autoaplicabilidade nenhuma, que era tecnocrata, que era feito por técnicos fechados em gabinete, não tinha participação social nenhuma. Uma vez que questões técnicas são discutidas sem considerar a população, então a dificuldade de implementação fica realmente difícil. Essa diretriz de ordenamento urbano continuou sendo obedecida nos anos seguintes. Em 1985, o então prefeito Mário Covas chegou a elaborar um novo plano diretor para a cidade, mas seu mandato teve curta duração e a iniciativa não chegou a ser aprovada. As discussões sobre uma nova diretriz de ordenamento só voltaram à pauta após a volta para a democracia e a promulgação da Constituição de 88. Com a Constituição de 1988, aí se trouxe um novo conceito de planejamento que, na proposta original, apresentada pelo Movimento Nacional da Reforma Urbana, na época da Assembleia Constituinte, em 1987, eles não
tinham como proposta recuperar o plano diretor justamente por conta dessa crítica que se tinha a essa experiência da década de 60 e 70. Mas, durante os processos ali na Assembleia Constituinte, as comissões, as negociações entre os deputados e os grupos de interesse recuperaram essa figura do plano diretor, que se tornou o instrumento central, de novo, do planejamento da cidade. Um novo plano diretor para a cidade de São Paulo foi então sancionado em 1988 pelo prefeito Jânio Quadros. Mas esse plano apresentava os mesmos problemas da iniciativa anterior. Foi pensado de cima para baixo, sem participação social e, além disso, não foi completamente implementado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo da época, também conhecida como Lei do Zoneamento. Também sem discussão com a sociedade, sem organização da população para avaliar o impacto dessas mudanças do novo plano, mas o fato é que em 1988 foi feito um novo plano diretor que foi aprovado como lei, na época da gestão do Jânio Quadros. Mas foi considerado um plano também que não teve resultado efetivo na cidade. Quando foi sancionado em 2001, o Estatuto das Cidades buscava garantir o cumprimento do artigo 182 da Constituição, que estabelece que todas as propriedades deveriam cumprir uma função social, a ser definida pelos planos diretores de cada município. Assim, o Estatuto das Cidades introduziu a obrigatoriedade de uma gestão democrática do planejamento urbano, por meio da participação da população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Baseado no Estatuto das Cidades, é que foi elaborado e sancionado pela prefeita Marta Suplicy o Plano Diretor Estratégico de 2002. De lá para cá, ele tem sido objeto de muita discussão, de muita controvérsia, de muito conflito, e a gente está fazendo de tudo para fazer desse instrumento, um instrumento de fato de planejamento, regulação e gestão urbana que resolva problemas da cidade, que atende às demandas sociais, às demandas ambientais, que seja participativo, que se coloque ali como um instrumento de democratização da gestão das cidades. O Plano Diretor de 2002, que começou a modificar as diretrizes do planejamento urbano que vigoravam há mais de 30 anos, desde a época da ditadura, trouxe diversas mudanças na elaboração do PDE, em especial na participação social e no protagonismo da Câmara de São Paulo, que teve papel fundamental na discussão e elaboração das diretrizes que nortearam o crescimento da cidade nos anos seguintes. E foi feito um intenso debate nesse período, com a participação de muitos vereadores, com audiências públicas, com a apresentação de propostas da sociedade civil. Foi uma grande movimentação como nunca havia acontecido antes. Então, a dimensão do Plano Diretor de 2002 estava de acordo com essas novas concepções de urbanismo que estavam em voga no Brasil, justamente nesse contexto de a afirmação de ideias democráticas. Mesmo com os avanços do Plano Diretor de 2002, o ritmo das transformações tecnológicas, econômicas e sociais, além da crescente preocupação ambiental, trouxeram novos desafios para o desenvolvimento equilibrado da capital paulista. Por isso, em 2014 foi sancionado pelo prefeito Fernando Haddad um novo plano estratégico, com vigência até 2029 e uma revisão intermediária prevista. E é sobre esse plano que vamos falar no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Câmara Reportagem, que está contando a história do Plano Diretor Estratégico. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h, um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.
A revisão do Plano Diretor Estratégico de 2014 está sendo realizada agora aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E para entender um pouco mais dessa revisão, a gente precisa primeiro entender como o PDE foi elaborado e o que ele contém. É isso que nós vamos abordar agora nesse bloco do Câmara Reportagem. O Plano Diretor Estratégico aprovado em 2014 pela gestão do prefeito Fernando Haddad e com vigência até 2029, é fruto das intensas transformações pelas quais a cidade de São Paulo passou ao longo dos últimos anos e que impactaram diretamente no atual momento do município. Então nós temos aí nos últimos 20 anos uma discussão mais profunda sobre os problemas da cidade, mas veja que isso demorou muito. Se pensarmos a cidade lá na sua origem, no século XVI, no seu desenvolvimento no final do século XIX, ao longo do século XX, demorou até que efetivamente tivéssemos um plano diretor que agora tenta resolver problemas históricos de desigualdade urbana. E a Câmara Municipal de São Paulo teve um papel fundamental na consolidação dessa transformação. O Legislativo paulistano foi responsável por realizar 62 audiências públicas, que reuniram cerca de 6.000 participantes no total, além de receber contribuições enviadas pelo portal da Casa. Isso também foi discutido aqui na Câmara, foi apresentado na gestão do prefeito Fernando Haddad. Então, em 2013, apresentou-se esse projeto, foi discutido, teve também muitos debates e resultou, em 2014, no último plano diretor que nós temos. Então, que também envolveu audiências públicas, o debate com a sociedade e várias questões em torno do assunto. Sobre a participação social, inclusive, o PDE de 2014 inovou e instituiu mecanismos que garantem a participação popular em todas as etapas do planejamento da cidade, mesmo após a aprovação do plano, de forma que as necessidades da população sejam atendidas. São os sistemas, os órgãos e as instituições de participação social, de gestão da cidade, com produção de dados, de informações, relatórios de avaliação, os canais de participação da sociedade civil em conselhos, a realização de conferências, audiências públicas, apresentação de projetos de iniciativa popular, que são os sistemas e os componentes de democratização da gestão da cidade. Além disso, um dos diferenciais do Plano Diretor Estratégico de 2014 foram as iniciativas voltadas a planejar e executar uma cidade mais estruturada e inteligente, com foco na melhoria da mobilidade, aliada à questão da moradia. O plano de 2014 tem muitas coisas, mas uma das mais importantes, ou digamos estruturadoras da estratégia do plano, foi a ideia de pensar que ao longo dos transportes coletivos de massa, metrô e corredor exclusivo de ônibus, era importante liberar ou possibilitar a produção de muitos metros quadrados de área construída, com o objetivo de fazer com que muito mais gente pudesse morar perto dos eixos de transporte coletivo e, portanto, morar sem ter que depender do automóvel. Tem várias apostas nessa ideia. A primeira aposta é uma cidade que ande de transporte coletivo e a pé. A segunda aposta, uma aposta de, digamos, democratização dos espaços mais bem servidos de infraestrutura da cidade. Então, essa ideia do plano diretor era justamente vamos quebrar padrões de desigualdade históricos na cidade, Vamos tentar fazer com que esse transporte seja mais acessível, para que as pessoas não tenham que se locomover e ganham não só as pessoas que moram mais perto, mas ganha a cidade como um todo. Porque se a gente tirasse essas 3 horas que a gente tem no trânsito de ida e volta, o quanto as pessoas não poderiam estar fazendo em termos de vida, poderiam estar seja nas suas casas, fazendo seus projetos pessoais, poderiam estar nos espaços públicos, poderiam estar fazendo esporte, lazer, cultura, enfim, encontrando amigos, o que seja. Então, tem uma dimensão de vida urbana que está colocada aqui. Uma coisa tem relação com a outra, o primeiro ponto que eu falei, de mobilidade, com esse, porque é a ideia de democratizar o transporte. Então, tem 2 opções muito claras, nesse plano diretor, prioridade para transporte público e mobilidade ativa. Uma segunda coisa é, vamos então construir mais, adensar, colocar mais gente morando perto dos eixos.
Apesar de todos esses avanços, o Plano Diretor Estratégico de 2014 não conseguiu se antecipar ou resolver os problemas de urbanização e crescimento da cidade de São Paulo, principalmente na questão da moradia. Os dados que a gente tem estão dizendo, a primeira coisa que eles dizem é, sim, construímos mais nas áreas dos eixos. Então, tem mais construção. Certamente estimulamos o mercado imobiliário a construir nessas áreas, né? E tem alguns incentivos importantes, né? Para que o mercado possa construir mais, como, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento, que é 4. O que é isso, né? Então, é a possibilidade de construir 4 vezes a área do terreno, pagando uma contrapartida financeira, que é a outorga onerosa do direito de construir, mas pagando mais para que, enfim, se possa construir mais nessas áreas, para que, então, eu tenha a diferença entre o eixo e o miolo, ou seja, o miolo de bairro mais tranquilo, menos adensado, né? E o eixo com mais gente morando. Perguntar, então conseguimos? Conseguimos construir. Agora, temos mais gente morando nessas construções? E a resposta é, não sabemos. De fato, e não em todos, porque também não dá para generalizar, em vários eixos começou a acontecer uma produção imobiliária enlouquecida, se lançou muitos prédios, né? E se a gente for olhar, um dos dados que eu posso trazer para vocês é que aquilo que se chamou HIS, Habitação de Interesse Social, que no plano foi determinado por um valor máximo do preço, que era R$240 mil, bem razoável mesmo, preço de HIS, né? Qual foi o produto que apareceu dentro desses eixos neste valor? Os microapartamentos de 20 metros quadrados, os estúdios. O que são esses microapartamentos? Esses microapartamentos não têm nada a ver com habitação de interesse social. Aliás, ele tem muito pouco a ver com moradia, inclusive. No próximo bloco, a gente vai saber um pouco mais sobre a revisão estratégica do PDE. Voltamos já. Olá, eu sou André Godoy e te convido a acompanhar toda sexta-feira às 14h o Câmara Reportagem, um programa que reúne grandes matérias sobre temas que movimentam a cidade. Aponte o seu celular para o QR Code e inscreva-se na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Você sabe que a Câmara de São Paulo está analisando a revisão do Plano Diretor Estratégico de 2014. Mas você sabe por quê? E quais pontos estão sendo analisados nessa revisão? É isso que vai ser abordado agora nesse bloco do Câmara Reportagem. Ajustes de rota e calibragem. É assim que a Prefeitura define a revisão do Plano Diretor Estratégico que está sendo discutido pela Câmara de São Paulo nesse momento. Um ajuste, uma calibragem nas grandes diretrizes e políticas públicas estabelecidas no PDE aprovado em 2014. Mas até chegar à Câmara, como foi realizado esse ajuste? Essa importante tarefa ficou a cargo da SMUL, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, e a Planurb, Coordenadoria de Planejamento Urbano. A legislação do Plano Diretor, a Lei 16.050, foi de 2014. E previa uma revisão após 7 anos, que seria 2021, em função da pandemia, se prolongou e conseguimos terminá-la agora em 2023. E o plano diretor tem uma duração de 15 anos, até 2029, mas estava prevista essa revisão na metade do plano diretor, conforme nós fizemos. O Planurb tem uma obrigação, né, trazida pelo próprio plano diretor, que é o monitoramento do plano. Então, desde 2014, né, isso foi trazido como novidade nesse plano, nós estamos monitorando aquilo que está acontecendo na cidade em relação aos instrumentos que o plano trouxe, né? Então, o plano diretor trouxe vários instrumentos que a gente aplica na cidade, alguns a gente já tinha antes, outros foram sendo regulamentados e aplicados ao longo desses anos, e a gente faz esse monitoramento aqui em Planurb. Em 2021, estava previsto também no próprio plano diretor
revisão intermediária. E o que nós fizemos foi pegar esse nosso monitoramento e olhar para ele já com a visão da revisão. E o que a gente percebe que são os principais temas é habitação, meio ambiente, mobilidade, desenvolvimento econômico e também os instrumentos que a gente, como eu já disse, né, que a gente usa para poder fazer com que o plano diretor seja aplicado na cidade. Com base nesse processo continuado de análise do PDE, é que foram definidas as prioridades da revisão. Mas por quê? O plano diretor foi concebido tomando como base que era necessário que se tivesse um adensamento na cidade nas áreas mais privilegiadas de infraestrutura. Então o plano previa isso já em 2014. E ao mesmo tempo previa também que se tivesse uma mobilidade melhorada na cidade de São Paulo. E que se explorasse bastante os corredores onde que tem uma boa infraestrutura. Ou seja, o plano diretor já previa a criação dos corredores. E esses corredores foram adensados. E essa é uma discussão que está pertinente na sociedade, o adensamento desses corredores. Onde nós colocamos é o seguinte, é que esse adensamento em algumas regiões não aconteceu como efetivamente deveria acontecer. Ou seja, atender uma população de uma renda inferior, tá certo? E que tem diariamente uma grande mobilidade na cidade, tendo um tempo no transporte muito grande. Então, nós estamos tentando, com o plano diretor, com esses ajustes, duas coisas. Uma, trazer essa população mais próxima da cidade, as que trabalham na cidade de São Paulo, nessa região central, que possa estar mais próxima, morando no local. E, ao mesmo tempo, as que estão mais distantes, criando centralidades nessas regiões para dotá-la com uma melhor infraestrutura. Na verdade, nós estamos só fazendo ajustes, nós não estamos mudando o plano diretor. Os conceitos originais continuam mantidos. Quando pensamos em decisões tomadas pela administração pública, dificilmente sabemos o quão trabalhoso é o processo. É exatamente o caso da revisão do plano diretor. Antes de ser apresentado à Câmara, o processo contou com o engajamento de uma grande equipe, além de uma enorme contribuição da sociedade. Nós tivemos 3 fases nessa revisão. A primeira fase, nós documentamos tudo o que o nosso departamento Planurb tinha, foi documentado, elaborado e foi levado ao conhecimento da população, o que nós detectamos como avaliação nossa, tendo um monitoramento que foi feito. É importante mencionar que, entre outras participações, nós tivemos 32 reuniões presenciais, ou seja, uma reunião em cada região de cada subprefeitura. Isso é importantíssimo. E, por determinação do senhor prefeito, ficou claro o seguinte, ele pediu que fosse totalmente transparente, participativo, para fortalecer um processo democrático. E nós perseguimos esses objetivos. Então, a primeira fase foi de levar o que nós tivemos como conhecimento acumulado aqui, em função da avaliação feita, à população para discuti-lo, para ela se manifestar. A segunda fase, invertemos o processo. Nós fomos ao encontro da população para receber as suas informações, com diversos segmentos da sociedade. Nós tivemos, efetivamente, 18 mil participações e em torno de 12 mil contribuições efetivas, documentadas nesse processo. Na terceira fase, o que nós fizemos? Em função do que nós levamos para a população e eles se manifestaram, e na segunda fase, o que a população trouxe e nós apuramos, tentamos trazer isso conjuntamente e elaboramos uma minuta de projeto de lei, que foi levada novamente à população para apreciação, do dia 13 de janeiro ao dia 17 de fevereiro, próximo passado agora. Então, passado isso, nós elaboramos efetivamente um documento que é esse que nós levamos à apreciação da Câmara Municipal. Eu acho que no final a gente deve ter produzido umas 3 mil páginas de conteúdo nesse último... no último ano um pouquinho menos, né? Porque o monitoramento a gente fez o ano passado, mas o ano de 21, né? Mas em 22 a gente deve ter produzido umas 2.000, 2.500 páginas de conteúdo, olhando para o plano, para a cidade e o que a população trouxe de contribuição, né? Então é um trabalhão, a gente está aqui há bastante tempo, né, debruçado sobre o tema. No próximo bloco você vai saber um pouco mais da atuação do Legislativo paulistano e da sociedade na revisão do PDE. O Câmara Reportagem volta já. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h, um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.
A revisão do Plano Diretor Estratégico não depende somente do Executivo e da Câmara Municipal de São Paulo. A participação social é essencial nesse processo. E o Legislativo paulistano está fazendo de tudo para que a população seja ouvida. É esse o tema deste bloco do Câmara Reportagem. Até aqui, passamos pela história dos planos diretores de São Paulo que contaram com a participação da Câmara, pela elaboração do atual PDE em 2014, cuja participação dos vereadores foi fundamental para sua concepção, e os principais pontos de sua revisão que está agora na casa. E neste ponto é preciso destacar novamente a importância do Legislativo paulistano na discussão. Os vereadores são representantes da população, agentes ativos de transformação e a voz do povo no parlamento. E por se tratar de algo tão importante, que direciona não só o crescimento, mas as políticas públicas da cidade, a revisão do Plano Diretor Estratégico na Câmara Municipal de São Paulo conta não só com os esforços dos 55 parlamentares, mas com a sua. A sociedade é parte essencial desse processo. A Comissão de Política Urbana ela é responsável por conduzir a revisão do plano diretor. É a comissão especializada temática da casa que tem as prerrogativas para isso. O objetivo dela é aprimorar, aperfeiçoar o texto enviado pelo Executivo mas principalmente ouvir as demandas da população com a participação das pessoas para que tragam suas sugestões e assim, no relatório elaborado pela comissão, a gente consiga atender a população, mas também observar o desenvolvimento da cidade de São Paulo, fazer pequenos ajustes dentro do plano vigente, por isso que é uma revisão, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer essa construção melhorando o plano atual. A participação tem sido muito boa, tá? Tanto nas audiências aqui na Câmara como nas regionais. Só para vocês terem uma ideia, a primeira audiência pública regional que nós fizemos foi no CEL Vila Rubino, dia 1º de abril, num sábado às 8 horas da manhã. Tinham 400 pessoas na primeira audiência regional. Então, daí a gente vê a preocupação e a vontade das pessoas de participarem de um momento como esse, e, na verdade, é uma oportunidade. Apesar de ser a principal comissão à frente da revisão do PDE na Câmara, por ser responsável pelo relatório da proposta de revisão do plano diretor apresentada pelo Executivo, a Comissão de Política Urbana optou por, de maneira democrática, dividir a responsabilidade com todas as outras comissões da Casa. Dessa forma, para ampliar o debate e democratizá-lo ainda mais, foi proposto um calendário de audiências públicas com a participação de todas as 7 comissões da Casa, para que nenhum aspecto da revisão do plano diretor fique de fora. Assim, ao longo desse debate, mais de 50 audiências públicas serão realizadas, tanto na Câmara quanto nos bairros, em diferentes dias e horários, para que a população, mais uma vez, seja ouvida e sua opinião ecoada pelo Legislativo paulistano. A gente está realizando um recorde de audiências públicas. A gente quer trazer a população para participar efetivamente do debate. Além das audiências da Comissão de Política Urbana, que serão 23, ao todo a Câmara vai realizar 53 audiências públicas no total, participando todas as comissões temáticas, Comissão de Educação, Comissão de Administração Pública, de Transporte, enfim. Todas elas vão participar ativamente dentro do tema que lhes é peculiar, garantindo que a população participe da melhor maneira, o máximo possível, para a gente fazer um plano plural e, como eu disse, que atenda a população. A base de tudo que a gente discute é a democracia. Vivemos num país democrático, então devemos a participação de todos, né, e a decisão da maioria. Então, o que a gente tem feito aqui na Câmara, até um grande exemplo do que a gente tem feito aqui nesse processo de discussão da revisão do plano diretor, agora de 2023, tem sido o número de audiências públicas que nós definimos. Nós aprovamos na Comissão de Política Urbana 23 audiências públicas, só da nossa comissão, dentre elas as temáticas, regionais e as gerais, acontecendo ou aqui na Câmara ou nas mais diversas regiões da cidade. E, além disso, nós envolvemos ainda com audiências públicas conjuntas as outras demais 6 comissões da Câmara. Então, a Comissão de Justiça, de Finanças, Administração Pública, Trânsito e Transporte, Saúde e Educação. Cada uma delas farão ainda mais 5 audiências públicas cada uma. Então, nós teremos no total 53 audiências públicas para termos todas essas contribuições de toda a cidade. Além disso, há um esforço enorme por parte da Câmara para que todos, sem exceção, possam contribuir com a revisão do PDE. Até mesmo aqueles que não consigam participar das audiências de forma presencial ou remota. E além das audiências,
também o brilhante trabalho que a Rede Câmara tem feito, não só pelo YouTube, pela TV, os canais todos aqui da Rede Câmara, e também pelo site. Então, todo mundo que tiver acesso ao site da TV Câmara, ela poderá, da TV Câmara não, da Câmara São Paulo, poderá acessar e fazer as suas contribuições também por meio eletrônico. Além disso, as 32 subprefeituras terão um computador lá disponível para todo cidadão que chegar na subprefeitura, na praça de atendimento, ou no Descomplica que tem em cada uma das praças, chegar lá e ter o acesso a esse computador para fazer a sua contribuição. Então, não vai precisar acessar nem do celular ou nem do computador que tem em casa. Isso é a base de toda essa discussão, a participação de todos. São muitos os desafios para tornar São Paulo uma cidade mais justa, democrática e que atenda às necessidades da população. Mas, para que cheguemos perto desse propósito, é essencial que você, cidadão, participe do processo, opine e fiscalize. Porque uma lei que tem de vigência 15 anos, você estar no meio dela, na revisão intermediária, você poder resolver o que não deu certo naquele projeto original, então é muito importante. Deixo o convite a toda a população de São Paulo. Nós temos o site da Câmara, inclusive para receber sugestões, a agenda de audiências públicas que está acontecendo na Câmara de São Paulo, mas em todas as regiões da cidade. Quase todos os dias tem uma audiência acontecendo perto de você e a participação ampla é a melhor forma de se fazer ser ouvido e que suas demandas sejam atendidas no plano diretor. O Câmara Reportagem vai ficando por aqui. Até o próximo programa.